boa noite. Cara, e se for dia? Bom dia, então. Mas se você estiver vendo à tarde, boa tarde. Eu não vou dar boa noite nas aulas de notícias. Enfim, hoje veremos notícias em inglês. Seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu amo a sua vida. Seja muito bem-vindo. Hoje veremos notícias em inglês, mas aquela linha de notícias. Lembrando que não trarei notícias muito pesadas que te mantenham acordado durante a noite, então você já deve imaginar que não trarei notícias sobre o Brasil, trarei notícias sobre o mundo. Como é que vai funcionar rapidinho? Antes da gente ir para a primeira notícia, veremos 3 notícias hoje. Veremos o resumo da notícia em português para você se situar e saber do que se trata a notícia. Depois veremos essa notícia no nível 1, 2 e 3, básico, intermediário e avançado. E ao vermos as notícias em inglês, não iremos traduzi-la, porque o importante aqui é a gente pegar o que está sendo entendido. Já que eu já sei sobre o que se trata a notícia, eu não preciso da tradução, porque aí eu vou usar o meu conhecimento nas palavras que eu conheço para tentar juntar as peças, já que eu já sei do que se trata. Então a forma de aprender é diferente, porque não traduzimos diretamente o que está sendo dito. Pegamos o contexto e tentamos trazer com o que a gente já conhece. Mas sem enrolação, vamos continuar aula com notícias em inglês. Vamos para a primeira notícia. Notícia número 1. Greenhouse Gases Record Levels. Vamos ver sobre o que é essa notícia. Olha aí, ó. Um relatório da ONU alerta que os esforços para reduzir gases de efeito estufa estão atrasados, com níveis de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso em alta recorde. O aumento contínuo é impulsionado pelo uso de combustíveis fósseis, incêndios florestais e o El Niño. A ONU destaca a urgência de ações mais eficazes, já que as metas da COP26 têm avançado lentamente. E essa é a primeira notícia. Pode perceber que é uma notícia complicada. Temos aqui ONU, dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso, algumas palavras, combustíveis fósseis, algumas palavras um pouco complicadas. Então eu vou pedir um pouquinho da sua atenção. Vamos ver a notícia agora no nível básico, nível 1. Level 1, Basic. Vamos ler juntos. There is a new report by the UN. It is about greenhouse gases, and it worries scientists. The report says that the world is not doing enough to stop climate change. Gases that make the Earth warmer, like carbon dioxide, are increasing quickly. In the past 20 years, these gases go up by 11%. They rise more in 2023 because of fossil fuels and fires. Forests help to take in carbon, but they do not stop the warming. Governments agreed to reduce these gases in a 2021 meeting, but not much changes. Next year, countries will make new plans to help the climate. Scientists say that we must cut these gases by half by 2030. E aí, o que achou? Vamos ver a versão intermediária dessa notícia. Vamos lá. Level 2. Vamos ler juntos. The UN report says that the world is behind on climate change goals. Greenhouse gases, like carbon dioxide, are increasingly faster than ever. Over the last 20 years, these gases went up by 11%, and they rose even more in 2023 due to fossil fuels, forest fires, and a weather event called El Niño. Experts are worried that forests may not absorb as much carbon now, which could cause more warming. Climate plans from the 2021 COP26 meeting didn't lead to big changes. The UN says governments are not acting enough on their climate promises. Next year's climate conference, countries should create stronger plans. But scientists warn that emissions need to drop by half by 2030 for real progress. E aí, umas palavrinhas mais complicadas aqui, hein? Mas como você já sabe do que se trata, acho que não fica tão difícil assim. Vamos para a notícia real agora. Chegamos no level 3, como a notícia é um pouco grande, vamos tirar o level 3 da tela. Essa é a notícia real, oficial, é como ela é colocada nos jornais. Agora vamos ver como que é a notícia mesmo. According to the recent UN report, global efforts to reduce greenhouse gases are
falling far behind. Data shows that these gases, including carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, are accumulating in the atmosphere at unprecedented rates. Over the last 20 years, levels have increased by 11%, with an additional rise in 2023 due to fossil fuel use, widespread forest fires, and the effects of El Niño. Researchers warn that forests, a major carbon absorber, may now be losing their ability to capture as much carbon as they once did. If this trend continues, it will weaken the nature systems that reduce atmospheric carbon. Despite climate plans created at the COP26 conference, most governments haven't made significant progress. Next year's Global Climate Conference is expected to bring updated, stronger plans, but scientists say much more drastic action is needed to reduce carbon emissions by half by 2030. The UN emphasizes the need for urgent, effective global steps. Ufa! E essa é a notícia no seu modo avançado, seu modo normal, né? Digamos assim. No inglês, é assim que a notícia é postada. O que você achou? Achou muito difícil? Tem umas palavras complicadas, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Vamos agora para a notícia número 2. Notícia número 2, An Old Mayan City. Vamos ver essa notícia, o resumo dela em português. Olha aqui, ó. Arqueólogos descobriram a antiga cidade maia de Valeriana sob a selva de Campeche, no México. Esses nomes eu já vi que eu vou me ferrar com esses nomes, vai ser difícil. Eu vou ter que repetir umas 300 vezes, ainda bem que você já assiste ditado, né? Considerada o segundo maior sítio maia desde Calakmul, com quase 7.000 estruturas, incluindo pirâmides e praças. Estima-se que Valeriana abrigou até 50.000 pessoas no século IX. A descoberta foi possível graças ao uso de radar, permitindo estudar a civilização maia em seu auge. Ou seja, veremos uma notícia sobre a antiga população maia. Vejamos essa notícia no seu nível básico. Vamos lá. Level 1. Começamos com Valeriana. Porém, como estamos lendo em inglês, eu vou ter que ler com sotaque do inglês. Então não poderei ler Valeriana. Precisarei ler Valeriana. Pode ficar meio vergonha alheia, mas não ri de mim não. Tenha piedade. Seguimos, vamos ler agora juntos. Leia junto comigo e leia assim também, Valeriana, para ficarmos kids. Vamos lá. Valeriana is an old Mayan city. Scientists find it under the jungle in Mexico. The city is very large. There are pyramids and sports fields and other buildings. Archaeologists think that around 50,000 people lived there in the 9th century. Scientists use radar, which helps them see through the trees. Valeriana is now the second biggest Mayan city after Calakmul. The Mayan people built big temples and beautiful buildings, but wars and disease made their civilization weak. The Mayan civilization ends a long time ago, but some Mayan people still live close to this area today. O que você achou da notícia? Interessante, né? É sempre bom ver notícias assim aleatórias. Eu não sabia que ainda existia população maia viva por aí. E também não sabia que essa foi a segunda maior cidade maia encontrada. Interessante. Vamos para o nível intermediário dessa notícia. Level 2! Lê junto comigo, hein? Vamos lá. Archaeologists found an ancient Mayan city called Valeriana under the jungle in Mexico's Campeche state. The city has about 7,000 buildings, including pyramids, amphitheaters, and sports fields. Archaeologists believe that up to 50,000 people lived there during the 9th century. They say that Valeriana is the second largest Mayan city after Calakmul. They found the site by accident, but the radar technology helped archaeologists see through the thick jungle to find the city. The Mayan civilization built beautiful temples, but they declined around
300 years ago due to wars, disease, and the Spanish invasion. Although nobody knew about the city for centuries, descendants of Maya still live near the area today. Complicou um pouco mais, né? Poquito mais complicadito. Campeche. Eu não sei se isso aqui é Campeche. Eu não sei como falar essa palavra aqui. Tá em espanhol, o importante é que a gente saber inglês, né? Isso aqui tá em espanhol, então em espanhol a gente não foca muito. Se você sabe espanhol, me diga como é que se fala Campeche. Eu não sei. Enfim, seguimos para o nível avançado. Level 3. Como o Level 3 é sempre um pouco maior do que o esperado, vamos tirar o Level 3 da tela e deixar só a notícia. Aê! Essa aqui é como a notícia realmente é contada, é publicada e é impressa. Mas nem existe mais jornal impresso, né? Deixa quieto, é muito velho isso, too old. Vamos ler agora a notícia real. A large Asian Mayan city has been discovered in Mexico's Campeche state, hidden beneath dense jungle. This site, called Valeriana, contains a network of buildings, plazas, and pathways. It is now considered the second largest Mayan site, only surpassed by Calakmul. Researchers found almost 7,000 structures, including pyramids, amphitheaters, and sports fields, indicating that this area once supported up to 50,000 people. This discovery provides insight into Mayan life during the civilization's peak in the 9th century. Archaeologists use radar technology to locate Valeriana, a breakthrough that lets them peer through dense jungle to uncover ruins. The city likely featured colorful, grand structures covered in paint plaster. The Mayan civilization, known for its advanced temples and cities, started to decline due to war, disease, and the Spanish invasion. Although the civilization faded, many descendants live in nearby areas today, close to where the ancestors thrived. E essa é como a notícia realmente é contada. Interessante, eu ainda travei no Calakmul. Seguindo, vamos para a terceira notícia agora. Notícia número 3. World's Cutest Rescue Dog. Vamos falar dos doguinhos? Aí fica fofo, né? Aí a gente traz uma notícia que alegra nosso coração. Esse é o resumo da notícia em português. Vamos ler. Julia Zupan adotou Margot, uma cadela brincalhona e afetuosa, após sentirem uma conexão instantânea. Margot recentemente venceu uma competição de 7.000 candidatos com o cão de resgate mais fofo do mundo, rendendo a Julia prêmios que ela doou ao abrigo de onde veio Margot. Ai, que fofinho! Imagine uma competição de 7.000 candidatos, o seu doguinho ganhar como o cão resgate mais fofo do mundo. Oh, que bonitinho! Vejamos essa notícia no primeiro nível. Level 1. Esse aqui é o nível básico da notícia, como ele é contado de forma básica. Vamos ler e ver o que você entende. Margot is a mix of a pit bull and an American bulldog. She is alone in a parking lot. People find her and take her to a shelter. Julia Zupan sees her picture on Facebook. She wants to meet the dog. When they meet, Julia decides to take her home. They are very close. Recently, Margot wins a contest. She becomes the world's cutest rescue dog. There are 7,000 dogs in the contest. Julia does not expect to win. Julia gets $1,000 and free dog food for 1 year, but she gives both back to the shelter to help other animals. Julia and Margot celebrate by visiting a place where Margot can run and play. Essa é a notícia básica. Vimos aqui que tem algumas coisinhas do nosso resumo e algumas coisinhas novas. Tem informações novas aqui, vamos ver se você sabe quais são. Vamos agora para o nível intermediário. Level 2, intermediário. Vamos ler. Margot is a mix of a pit bull and an American bulldog, adopted by Julia Zupan. Someone found Margot alone in a Walmart parking lot
and they brought her to a shelter, where Julia first saw her on a Facebook post. Julia felt a strong connection and soon took Margot home. Now Margot became famous as she won the title of the world's cutest rescue dog in a contest with 7,000 other dogs. Julia was very surprised by the win. With the prize, Julia received $1,000 and a year of free dog food, both of which she donated to the shelter that rescued Margot. To celebrate Margot's success, Julia took her to a special place for dogs, called a sniff spot, where she could play and run freely. Agora complicou um pouquinho mais, né? Vixe Maria. Não sei se você percebeu, mas no nível 2 eu não falei $1,000, eu falei $1,000. Podemos $1.000 ou 1.000 pode ser falado tanto 1,000 quanto a thousand. Você sabe por quê? Deixa eu te explicar rapidinho. A pode ser usado tanto como um ou uma. Essa é a tradução de a. Que número que é esse aqui? É 1, né? É 1. Que número que é esse aqui? Também é 1, né? O que é isso aqui? A. Então eu posso falar 1,000 e não necessariamente 1,000. Se eu falar 1,000 tá errado? Não, não tá errado, não tá errado. Existe a diferença de 1 de número e 1 de alguma coisa. No inglês existe o 1 numérico, que é o one, e o outro 1, que é esse que a gente vê, que é o a. Por isso que eu falei 1,000. Você pode pronunciar como a ou a. E foi exatamente o que eu disse, 1,000, que nada mais é do que 1,000, tá bom? Se você quiser falar 1,000, with the prize Julia will receive $1,000, pode falar. Mas é mais comum eles falarem Julia received $1,000. $1,000. Seguimos para o nível 3 dessa notícia. Vamos para o modo avançado. O level 3, como sempre, ele é um pouco maior. Vamos tentar centralizar a notícia aqui, porque eu sou meio chata com esse negócio de centralizar. Ah, deixa aí, tá certo. Essa é a notícia avançada, como eu já falei diversas vezes, né? Acho que você nem aguenta mais ouvir, é assim que a notícia é postada. Leia junto comigo, por favor. Eu já li a notícia no modo básico, já li no modo intermediário. No avançado você tem que ler comigo, né? Por favor. Vamos lá, última notícia para eu te liberar. Margot, a pit bull and an American bulldog mix, was found abandoned in a Walmart parking lot. Julia Zupan, who volunteered at a local animal shelter, saw a Facebook post about Margot and felt an immediate connection, leading her to bring Margot home for a day visit. That day, they started a special bond, and Julia soon adopted her. Margot, known for being both playful and affectionate, recently gained fame by winning the title of World's Cutest Rescue Dog from a competition with 7,000 entries. Julia had entered Margot in the contest without expecting this outcome, but thanks to both fan votes and judges' panel, Margot was crowned number 1. Along with the title, Julia was awarded $1,000 in a year's supplies of dog food, both of which she donated to the same shelter where she found Margot. To celebrate, Julia took Margot to a sniff spot where Margot enjoyed exploring the backyard. E aí, o que achou da notícia? Achou mais complicado agora? É mais complicado, né? Tem alguns pedaços da notícia que a gente não viu no resumo. E a graça de ver um resumo é isso. A gente vai acrescentando palavras, acrescentando expressões, acrescentando verbos e tempos verbais para que você vá construindo na sua cabeça as notícias. E essa foi a aula de hoje de notícias em inglês. Thank you very, very much for being here. Muito obrigada por ter estado aqui comigo. É muito bom ter a sua presença. Espero que você tenha gostado da aula. Se não gostou, paciência, né? Aí eu fico triste, mas é a vida. Ninguém agrada a todo mundo. Se você gostou, aí isso me deixa feliz. Aí muito obrigada, viu? Por passar esse tempo comigo. Eu espero que você tenha gostado da aula. E espero te ver na próxima aula. Por favor, volte. É muito bom ter a sua companhia por aqui. Thank you so, so much. Have a great and amazing day. Goodbye.